Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio, da TV e também da internet. Vamos juntos, nessa próxima meia hora, eu trago as notícias e novidades da internet e como ela interfere nas nossas vidas. E repara, eu disse eu trago, porque hoje não tem ponte aérea. E não tem ponte aérea porque meu amigo Carlos Aros está na Work Week, está na Colômbia, num evento da Jovem Pan com as suas afiliadas. Então eu estou sozinho porque Carlos Aros está trabalhando longe daqui. E aí eu preparei duas matérias para falar sobre como a tecnologia está, em um lado, impactando a vida dos cariocas, como todo mundo sabe, e o meu sotaque não me deixaria mentir. Eu, apesar de ser um amante de São Paulo, da gastronomia, da noite de São Paulo e do estilo de vida paulista, sou aqui da cidade maravilhosa. Sei que a minha amada cidade está sendo muito maltratada nas últimas décadas e a gente precisa melhorar as coisas por aqui. Só a inovação e a tecnologia serão capazes de tornar as coisas melhores para o cidadão do meu estado. E eu fui bater um papo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação do Rio de Janeiro, o Chicão Bulhões. A gente falou sobre diversos pontos do Rio de Janeiro. Também fui para um evento no Museu do Amanhã com o Sam Altman, o CEO da OpenAI, a criadora do ChatGPT. E aí o papo é mais amplo. Como a inteligência artificial vai mudar as nossas vidas. E também preparei uma outra matéria para trazer para você que está aqui acompanhando o Sociedade Digital. Então tem dois momentos diferentes no Sociedade Digital de hoje para a gente debater. Vamos lá, o primeiro papo é com o Sam Altman. Sam Altman, CEO da OpenAI, a criadora do ChatGPT. Sam Altman que tinha acabado de depor no Senado americano, assim como aconteceu com o Facebook, com o Mark Zuckerberg, que agora virou Meta, mas na época era Facebook. O Sam Altman também foi chamado para depor. Sam Altman é um cara com mais traquejo, bastante esperto. Ele tem feito um roadshow aqui no Brasil, tem ido para diversas regiões do mundo. O Brasil se mostrou um lugar estratégico para a OpenAI, que recebeu dinheiro de bastante gente relevante. A gente discutiu aqui no Sociedade Digital sobre uma carta que pedia a paralisação dos estudos de inteligência artificial, uma carta que foi assinada por gente muito importante, o Steve Wozniak, o Elon Musk, o Harari, enfim, bastante gente pedindo para parar por 6 meses. Vai entender, né? Por que não 5, por que não 7? Eles pediram, parem por 6 meses os estudos de inteligência artificial para a gente poder entender para onde essa história vai. Enfim, evidentemente, essa história não foi para lugar nenhum. Precisaria também combinar com os chineses. Imagina parar só nos Estados Unidos esses estudos por 6 meses, enquanto a China avançaria livremente. Não faria nenhum sentido. Eles foram solenemente ignorados. Os estudos continuam normalmente. A OpenAI segue avançando, entregando muita coisa interessante. Lançaram a versão nova do ChatGPT, lançaram uma API, aquele conjunto de interfaces entre um programa principal e outros programas, como você consegue acessar recursos desse programa que está sendo lançado. E ele teve ali um papo com desenvolvedores para ajudar a explicar de que maneira esses recursos vão ser disponibilizados para que outras soluções sejam desenvolvidas a partir da OpenAI, ou nesse caso específico do ChatGPT, mas também da DALL-E, a solução de inteligência artificial com recursos visuais. Enfim, muita coisa legal aconteceu.
e ele foi bastante questionado a respeito de geração de empregos, de vieses de inteligência artificial, de que maneira isso vai acontecer, da possibilidade da inteligência artificial se levantar contra a sociedade, de assumir uma identidade, uma vida própria e se rebelar contra os seres humanos, qual o risco real nós estamos sofrendo, enfim, muita coisa interessante. Aconteceu no Senado americano, aconteceu no Museu do Amanhã, aqui no Rio de Janeiro, evidentemente com intensidades muito diferentes, mas foi um papo bastante interessante que eu tive a oportunidade de acompanhar e eu trouxe aqui para vocês. Então, a gente começa com o Sam Altman, CEO da OpenAI. Vamos lá. Um roadshow para poucos. Esse parece ter sido o roteiro do Sam Altman, CEO da OpenAI pelo Brasil. Ele fez uma parada em algumas cidades para fazer basicamente 2 tipos de conversas. Uma com desenvolvedores, para ensiná-los a trabalhar com a sua nova API, e outra com membros da sociedade civil. No Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, aconteceu o evento chamado O Futuro da Inteligência Artificial e o Brasil. Foi realizado pela Fundação Lehman, que inclusive foi aberto pelo prefeito da cidade, Eduardo Paes. Participaram também a cientista da computação e ativista Nina da Hora e Felipe Suk, programador e membro do corpo técnico da OpenAI, além de Dennis Minzny, que é diretor executivo da Fundação Lehman e mediou essa conversa. A empresa é criadora do ChatGPT e tem causado um verdadeiro alvoroço em praticamente todas as esferas da sociedade nos últimos meses. Eles declaram o objetivo de desenvolver inteligência artificial em diversos aspectos e também dizem que têm o objetivo de beneficiar a humanidade como um todo. A organização foi inicialmente financiada pelo próprio Altman, pelo Elon Musk, pelo Peter Thiel, a Microsoft, a Amazon Web Services e outros pesos pesados do segmento de tecnologia. Nesse encontro, no Rio de Janeiro, o Sam Altman relatou alguns planos para a plataforma. Foi interessante notar alguns pontos. Um deles é que o Altman é um sujeito bastante habilidoso. Pouco tempo antes de vir ao Brasil, ele foi sabatinado pelos políticos americanos, assim como aconteceu com o Zuckerberg algum tempo atrás. O Altman foi depor para falar sobre o impacto da inteligência artificial na sociedade. E nesse depoimento, ele se mostrou bastante tranquilo em relação a uma eventual intervenção ou uma manipulação do Estado em suas ferramentas. Quando foi questionado a respeito desse assunto no evento do Rio, ele foi taxativo, manteve as suas posições e disse que é fundamental que haja algum tipo de controle sobre a IA no mundo. Ele também foi questionado sobre os empregos, e nesse caso a resposta foi aquela convencional, a história de que toda revolução tecnológica muda o perfil dos empregos e que nós vamos ficar livres para trabalhar aonde quisermos e quando quisermos, mas sim, alguns empregos vão sumir. Outro ponto interessante foi a visão de que a inteligência artificial não consegue perceber os nossos desejos, que esse ponto vai seguir sendo essencialmente humano. Por fim, ele fez uma comparação que eu achei interessante. Lembra do iPhone de 2010? Aqueles ícones grandes com uma usabilidade meio estranha? E aí quando você olha para trás, pensa, nossa, como eu podia achar aquilo legal? Pois é, ele diz que é nesse ponto que nós estamos em relação às ferramentas da OpenAI. Ou seja, tem muita coisa legal pela frente. Passado tudo isso e as tendências da inteligência artificial, vamos dar uma olhada mais de perto no que vai acontecer com o Rio de Janeiro. E por que olhar para o Rio de Janeiro é tão importante? Porque essas cidades, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, cidades que servem de referência para outras cidades no Brasil, acabam capitaneando movimentos que outras cidades vão replicando. Então, alguns desses programas que são implementados nessas grandes cidades, depois vão servindo de molde para cidades menores, e aquilo que dá certo nas cidades com mais recursos, depois acabam acontecendo em outras cidades, e evidentemente o que dá errado
evitado em outros lugares. Então, o Chicão Bulhões, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação do Rio de Janeiro, tem feito um trabalho bastante interessante por aqui e a gente bateu um papo. O objetivo dessa secretaria é de digitalizar, desburocratizar e inovar a nossa cidade. O Rio de Janeiro, como todo mundo sabe, vem passando por um momento bastante conturbado, bastante complexo, o Estado vem sofrendo durante décadas de abandono e a tecnologia é uma ferramenta fundamental para salvar a nossa cidade. E aí, enfim, eu quis entender de que maneira o Chicão Bulhões pode nos ajudar nesse contexto, nessa missão que é tão complexa. A gente falou sobre diversas iniciativas e, de fato, dá para fazer algumas coisas que podem melhorar bastante a vida do carioca, a vida da cidade, e sim, existem programas que podem ser replicados em outros lugares do Brasil. Um desses programas é o Programadores Cariocas, que se refere à formação de mão de obra em áreas vulneráveis. O que significa isso? A gente tem uma demanda muito grande por desenvolvedores. Já falamos aqui no Sociedade Digital diversas vezes. A gente conversa aqui com executivos que são bastante relevantes. A gente conversa com todas as pontas da cadeia de construção e consumo de tecnologia. Tem gente de todo tipo de elemento ligado à construção e consumo de tecnologia, não só no Brasil, mas no mundo, aqui no Sociedade Digital. E sempre tem uma visão: falta mão de obra em tecnologia. Se falta mão de obra em tecnologia, existe uma oportunidade interessantíssima que uma cidade pode explorar, que está na construção de código. E aí, o Rio de Janeiro tem um programa para formar programadores. Essa é uma das linhas de ação do Chicão Bulhões. A gente conversou sobre o Programadores Cariocas. A gente está ali, o Rio de Janeiro está atuando nessa questão em algumas áreas que são economicamente vulneráveis. A gente sabe que existe um desafio grande, existe uma necessidade de formação de base. O Brasil tem sérios problemas com formação de construção de conhecimento em áreas matemáticas, e esse conhecimento em áreas matemáticas é um conhecimento importante quando a gente fala de desenvolvimento de sistemas e construção de código, de aprendizagem de algoritmos e linguagens de programação, mas a cidade do Rio de Janeiro tem ajudado a dar esse reforço, claro, e também ensinado as linguagens propriamente ditas, a construção do pensamento algorítmico e ensinar o código de programação, a linguagem de programação. A gente conversou sobre isso. A gente também conversou sobre o Porto Maravallen. Para quem conhece o ecossistema de inovação de Massachusetts, onde fica o MIT, é mais ou menos a Kendall Square, ou mais ou menos como o Vale do Silício, aqueles ecossistemas de negócio onde você tem pontas importantes, onde você tem a construção de conhecimento. No caso do Rio de Janeiro, o INPA, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, onde você tem empresas, startups, instituições de venture capital para financiar o ecossistema de inovação, onde você tem empresas já estabelecidas. Enfim, ali está sendo no antigo Porto do Rio de Janeiro, e ali, por isso, o Porto Maravallen, existe a construção de um ecossistema de inovação, e todos esses agentes estão sendo estimulados, e existe uma iniciativa da prefeitura para levar esses agentes para lá e estimular que eles troquem, façam negócios e coexistam nesse ambiente para que a inovação floresça na cidade. Evidentemente, ali gere empregos, gere tributos, evidentemente, e a cidade possa criar um ciclo virtuoso para o lugar.
A gente também falou dos eventos. É claro, o Rio de Janeiro tem uma vocação turística gigantesca e tem que explorar essa vocação. O Rio já tem desenvolvido alguns eventos importantes, o Rio 2C e o Rio Innovation Week são 2 eventos muito interessantes que acontecem na cidade há alguns anos e são eventos que têm crescido bastante. O Rio Innovation Week é um evento que a gente até já trouxe aqui para o Sociedade Digital, um evento que eu particularmente falo desde a sua primeira edição. A gente tem uma presença constante lá, e um debate muito significativo, um evento gigantesco que acontece também no Porto do Rio, onde vão cerca de 40 mil pessoas, e um debate não só sobre a tecnologia, mas sobre as questões do comportamento e da sociedade. É bastante interessante também porque tem agentes complementares do ambiente de construção da tecnologia. E, a partir desse ano, o Web Summit, um evento que chegou, um evento que faz muito sucesso em Lisboa, chegou no Brasil em sua primeira edição, fez bastante sucesso e tem mais 5 edições confirmadas, então terão pelo menos 6 edições no total e também movimentou demais o ecossistema carioca. Então, vamos lá acompanhar os melhores momentos dessa mídia. Quando a gente pensa em cidades inteligentes, naturalmente vem à cabeça lugares que nasceram mais recentemente ou que se desenvolveram fortemente mais recentemente. Uma cidade já estabelecida, que convive com questões que não são as mesmas das cidades que existem em Singapura, Dubai, soluções que a gente vai encontrar nessas regiões, como fazer esse processo de benchmark? Que tipo de cidade vale quando pode ser usada de exemplo quando a gente pensa em desenvolver a tecnologia e o ecossistema da nossa região? Eu acho assim, um dos projetos que a gente tem agora, que a gente está apostando muito, que acho que no longo prazo vai revolucionar a cidade, é o Porto Maravilha. É muito inspirado, por exemplo, no Kendall Square, lá do MIT, né, que reúne grandes empresas, investidores, pessoas que querem estar próxima dos bons alunos de uma universidade de ponta, que no caso aqui no Porto do Rio de Janeiro será o IMPA, é um Instituto de Matemática Pura e Aplicada. A gente quer que seja o nosso MIT brasileiro aqui, que vai formar 400 alunos por ano em matemática, ciência de dados, ciência de programação e física. E a gente quer trazer essa proximidade do setor privado para essa formação dessas pessoas na região do Porto, em que a gente baixou impostos. A gente está trabalhando muito para criar uma certa densidade. É uma área que tem toda a infraestrutura, tem infraestrutura de comunicação, enfim, já tem infraestrutura de transporte para receber, mas por muito tempo ficou parado. Então, a presença dessa nova universidade, que vai começar em 2024, com a presença do setor privado, que a gente quer ver cada vez mais se instalando naquela região, a gente entende que pode criar uma certa densidade. De novo, Kendall Square fez isso. Em Nova York, alguns projetos fizeram isso. Você tem o próprio Silicon Valley, com presença próxima a Stanford, ali, das empresas, dos investidores, que também fomentou, de certa maneira, isso. Então, na verdade, o mundo juntou universidades, atores privados e governos dentro desse tripé, e eu acho que isso é uma fórmula de sucesso, se bem executada. Eu acho que a gente se inspira nessa forma. Agora, realmente, ela precisa ser adaptada à realidade. Você vê que o Rio, na verdade, tem bons projetos. O Rio tem bons empreendedores. O Rio tem unicórnios. O Rio transforma esse conhecimento para algumas pessoas aí já em tecnologia e resultados. Só que o que acontece ao longo do tempo é que as pessoas não se falam. O Rio não se conecta. O Rio não tem pontos de encontro. Agora a gente tem até um ponto de encontro privado interessante, que é a Hashtown, ali do Leblon. De novo, investidores, bons empreendedores estão se conectando ali, fazendo eventos. A gente está trazendo grandes eventos. A própria vinda do Web Summit para o Rio, acho que é um grande exemplo disso, para se consolidar também nesse caminho, apesar de a gente ter outros bons eventos também, Rio Innovation Week, Rio 2C, entre outros aqui, tentando juntar esse ecossistema. E é interessante que as pessoas, às vezes, moram no mesmo bairro, convivem na mesma praia, no Rio de Janeiro, vão no mesmo restaurante e bar e não sabem que tinha um potencial investidor, um potencial parceiro comercial do lado dele. Então, acho que o nosso papel aqui também é de juntar essas pontas e conectar a cidade. E aí, no aspecto de formação com programadores cariocas, a gente espera dar oportunidade para as camadas mais vulneráveis também da sociedade, que querem um bom emprego, que querem um bom trabalho, uma boa oportunidade, mas que estão presos num sistema educacional que é ainda arcaico. Nós estamos fazendo um sistema educacional aqui brasileiro
que acho que tem práticas ainda dos anos 60, dos anos 50, não evoluiu ao longo do tempo para entender as novas dinâmicas sociais e os novos desafios que a gente tem. Qual vai ser o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho? Acho que o mundo inteiro está discutindo isso. O Rio quer ser o epicentro dessa discussão. Mas, para além de ser o epicentro da discussão, acho que como poder público a gente tem que dar respostas a essa discussão. Então, qual é a formação necessária que a gente pode dar como poder público de oportunidade para essa potência que é o ser humano carioca, que é criativo, que tem uma veia empreendedora, que vence a diversidade no seu dia a dia, que tem uma presença com a natureza de alguma maneira também, entende que a natureza de alguma maneira conversa com a cidade e que está doido para poder entrar nesse mercado de trabalho. Acho que isso, como poder público, é que a gente tem que estar atento. A gente precisa dar essa oportunidade para esses públicos e juntar com esse outro mundo. Eu acho que o grande diferencial da pessoa é ter network. Na vida, a pessoa que vai prosperando, ela vai muito por conta do network que ela tem. Isso em qualquer lugar do planeta, né? Não só no Rio de Janeiro, nem só no Brasil. Ela vai ficando conhecida, ela vai para uma universidade, as pessoas conhecem ela, alguém puxa você, te recomenda para uma posição com base naquilo que ela vê. E eu acho que isso que a gente precisa começar a quebrar no Rio, essas barreiras de conhecimento para que a gente fomente essa conexão. Tem um ponto, a gente já fez algumas vezes uma medida para tomar um indicador de confiança digital, entender de que forma as pessoas usam a tecnologia e, além de usar porque precisam usar, mas usam porque enxergam um benefício nela. E os jovens, a faixa 18, 25 anos, relatava de maneira bastante consistente angústia e ansiedade, o sentimento de angústia e ansiedade em função do uso de tecnologia. E aí entra aquele assunto do fear of missing out, de possibilidades de exclusão dos seus próprios grupos sociais, de cyberbullying, várias questões que aparentemente são transparentes para um pedaço da população, especialmente as pessoas mais maduras, que estão mais distantes desse contexto, mas isso para os jovens é muito presente e aí essa dicotomia acaba ficando mais forte. Eu estou falando isso porque isso cria o contexto para o processo de amadurecimento do uso da tecnologia e, de certa maneira, do digital literacy. Não tem muito um termo da gente conseguir traduzir como letramento, enfim, mas no sentido de capacidade de uso, conseguir usar. E aí você falou num ponto sobre desenvolvimento de programadores e de educação que eu quero explorar um pouco dentro desse contexto. Como a gente vai ensinar os jovens não só a programar, mas os jovens que têm outras aptidões e desejos a entender esse papel da tecnologia dentro das suas profissões. De que maneira a gente pode ajudar a inserir tecnologia inserir a tecnologia no contexto geral das pessoas e na formação dos jovens? Eu acho que a primeira coisa é traduzir que tecnologia, né, não é só o digital. Se você tiver uma indústria, por exemplo, de petróleo e gás, o cara que desenvolve um determinado mecanismo para, sei lá, pegar o tubo do petróleo de forma diferente, porque ele tem lá um pegador, um carro, um elemento de um parafuso com um novo design, com uma nova inovação, tudo isso é tecnologia. Na verdade, um trem, um ônibus, tudo, na verdade, é tecnologia desenvolvida a partir do conhecimento de alguém. Talvez a gente precise também desmistificar um pouco a palavra, né, tecnologia, porque eu acho que tem uma tendência a pessoa sempre dizer, tá, tecnologia é o aplicativo, tecnologia é o meu smartphone, tecnologia é o meu computador. Isso também é tecnologia. Mas tecnologia, na verdade, é uma solução, uma invenção decorrente de um conhecimento em relação a determinado setor que soluciona um problema, que soluciona uma questão, e aí pode ou não gerar valor para alguém, depende se ela efetivamente resolve o problema ou não. Eu acho que a gente trazer isso também para o mundo real, né, a pessoa que está em casa, no seu fogão, alguém inventou aquele fogão. Em algum momento, o fogão foi disruptivo. Em algum momento, o micro-ondas que está em casa, a geladeira, foi disruptivo para as relações humanas. E isso vem do conhecimento, transformar esse conhecimento em propriedade intelectual, de fato, em tecnologia. Então, eu acho que, primeiro, desmistificar que não é só o digital, mas entender
que, nessa dinâmica que a gente vive hoje, esse digital é o que está gerando mais oportunidades, mais rápido, abrindo mais empregos, mais demanda e numa velocidade muito grande. Então, como é que nós vamos preparar a nossa força de trabalho para o mundo que tem inteligência artificial? Quais são as consequências dessa inteligência artificial? Como é que nós vamos traduzir programação? Como é que nós vamos traduzir essa linguagem que nem eu entendo? Eu não sei nada de programação. Eu sou ignorante nesse assunto. Mas a gente tem programadores cariocas hoje na prefeitura. A prefeitura está bancando bolsas de estudo. Tá? São R$12.000 por aluno. Damos mais R$500. E damos o computador. Entregamos o computador só para quem conclui o curso. Para que a gente forme um contingente de pessoas na cidade do Rio de Janeiro, principalmente das camadas sociais mais vulneráveis, de lugares de índice de desenvolvimento social mais baixos, para que elas entendam essa linguagem. Então, isso é o poder. Entender essa linguagem, ter o poder desse conhecimento, é o poder de transformar a vida dessa pessoa. Uma pessoa que eventualmente não teria isso se não fosse também uma atividade aqui governamental, um governo olhando para elas especificamente. Até porque o privado, nesse aspecto, é claro, ele já vai operar numa outra voltagem. Ele vai operar numa voltagem do que ele precisa naquele momento, com a eficiência que ele precisa para entregar resultado econômico. E tudo bem. Não tem problema nenhum. Isso aqui não é um julgamento de valor. Isso faz parte da dinâmica de mercado. E aí cabe ao governo, na minha opinião, aumentar a igualdade de oportunidade para quem naturalmente ficaria um pouco mais para trás por razões históricas, sociais e econômicas do momento. Meus amigos, nessa semana é isso. Semana que vem tem mais. E aí, time completo. Carlos Aros, de volta ao Brasil, nossa ponte aérea será restabelecida. Ele que está lá sem Negroni, sem vinho e sem voz. Mas na semana que vem, se Deus quiser, tudo estará completo. Semana que vem, a gente se encontra aqui para falar sobre a tecnologia, a sociedade e como tudo isso se conecta. A gente se vê por aqui. Um abraço para você que nos ouve e vê. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.